Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo, de muita esperança e também uma mensagem de Natal. O programa Visão Espírita continua a agradável conversa com o companheiro e amigo Edgar Tão, divulgador do Espiritismo, do Evangelho, trabalhador dedicado à causa da expansão dos conhecimentos fraternos e confortantes que Jesus nos deixou. Edgar, bem-vindo ao programa Visão Espírita para continuarmos a conversa do programa anterior. Muito obrigado, Zola. Agradável conversa em torno de Jesus no programa anterior. Muito obrigado. Amigos e amigas, agradeço também. O tema da nossa conversa é Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Terminamos o programa anterior, Edgar, onde você fez um breve histórico, um breve momento sobre a trajetória do Jesus que a sociedade conheceu do século I ao século XX. Se você puder retomar a partir daí, para que a gente consiga continuar o nosso diálogo. Sem dúvida, né? Jesus tem continuamente se transformado. E eu diria que à medida que as próprias sociedades vão se transformando, a percepção e entendimento diante da figura de Jesus também é alterada, né? No programa passado, rapidamente, nós fizemos uma linha do tempo de como essa figura foi sendo interpretada, foi sendo aceita. E muito naturalmente, Zola, daqui para frente, nós também faremos os ajustes, as assimilações, as elaborações indispensáveis para que a figura de Jesus esteja cada vez mais presente no coração humano. Então é bastante natural que Jesus também, que a figura e os ensinamentos, a aceitação e a elaboração das ideias e dos exemplos de Jesus sejam naturalmente engrandecidas e melhoradas com o tempo, né? O que é fascinante, porque isso demonstra realmente essa imutabilidade de Jesus, né? Ora, se Deus igualmente é imutável, a mensagem de Jesus, que com ele se identifica na sua plenitude divina, deve ser imutável também, né? Jesus vai afirmar em inúmeras ocasiões: as palavras que eu digo são as palavras que meu Pai quer que eu diga, né? A minha vontade e a vontade dele. Então, essa identidade absoluta, essa identidade integral, aos poucos nós vamos melhor compreendendo e aceitando o papel ético-moral transformador que Jesus, e pedagógico, que Jesus naturalmente nos oferece desde sempre. Zola. Edgar, nós falamos Jesus Cristo, já explicamos no programa anterior, né? O fato da sociedade, da humanidade, às vezes entender apenas Jesus, ter reflexões sobre o Cristo e assim sucessivamente. O Cristo é uma criação dos homens para o domínio da fé? Essa também é uma daquelas questões complexas, né, que exige de nós reflexões assim contínuas, sobretudo reflexões teológicas quanto às eventuais históricas e filosóficas. Isso vai mudar, Zola,
dependendo da perspectiva que a pessoa apresente diante dessa indagação. Por exemplo, a natural. Para nós cristãos e tantas outras tradições religiosas cristãs também, Cristo continua sendo uma revelação divina. Né? Então, tem esse aspecto que nós não podemos desconsiderar. Agora, há também todo um corpo de críticos, de historiadores, que não veem Jesus dessa forma, compreensivelmente, dada a própria formação intelectual, academicista dessas pessoas, né? Inclusive religiosa, dessas pessoas todas. Então, a figura de Cristo pode ser vista também como uma construção cultural e igualmente teológica que ganha diferentes interpretações com o decorrer do tempo, como a gente acabou naturalmente vendo, né? O fato, Zola, é que a verdadeira essência, é por isso que o espiritismo é extraordinário, porque Kardec não se debruça sobre essas questões, né? Kardec vai destacar os aspectos morais que são a Cristo, a Jesus, indissociáveis. Então ele ignora, de uma certa forma, todas as discussões, as divergências interpretativas a respeito de uma série de atos, palavras de Jesus, para focar o aspecto ético-moral, que é o que de fato importa, e eu diria ser essa, portanto, a grande essência que devemos buscar, né? E essa essência também tem sido, é claro, um tema de debate permanente dentro das religiões, porque essa essência é vista de uma forma pelo espiritismo, por exemplo, é vista de uma outra forma pelo catolicismo, pelo cristianismo ortodoxo e assim por diante. O fato é que, independente dessas inumeráveis interpretações que nós naturalmente possamos trazer, as palavras e os atos de Jesus continuam tendo absoluta relevância espiritual e ética na sociedade. E isso é significativo, né? E isso é transformador. E isso não muda, Zola, não muda. Você lembrou bem quando Kardec se apoia no ensino moral, né? Sem dúvida. O que se observa às vezes é que a sociedade está mais resistente a dogmas. E os dogmas, Muito mais. eles são questionáveis, até porque os dogmas se apoiam na fé não raciocinada. Né? E a Exatamente. sociedade raciocina, nós raciocinamos. Né? Eu falo a sociedade e nos incluímos nesta. Né? Claro. E raciocinamos. E esse Cristo, né, eu brinco sempre, tem que fazer sentido. Tem que fazer Tem que sentido. fazer Sem sentido. dúvida alguma. Tem que fazer sentido. Sobretudo, ele tem que responder a essa racionalidade, né, Zola? Sim, sim, tem que fazer sentido, né? E aí a hora que você vai no Sermão do Monte, né? Aí Sermão da Montanha, aí o sentido se torna amplo. Mas Edgar, as religiões não cristãs, né? Na atualidade veem Jesus ou entendem como um Cristo? Elas se debatem sobre essas duas forças, eu diria, não é? E aqui, é claro, eu me refiro, evidentemente, é, ao entendimento de Jesus como figura histórica existente e que muitas não vão abraçar a figura de Jesus messiânica, a figura de Jesus divina, né? Então, se por um lado muitas veem de fato a figura de Jesus como um líder religioso importante, como portador de mensagens morais é, 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 absolutamente significativas. Por outro lado, muitas vão descartar todo o aspecto místico, vamos dizer assim, da figura de Jesus, exatamente porque abraçam outros entendimentos e outras cogitações, né? Então, desculpa, sendo assim, a figura de Jesus interpretada de diferentes maneiras por religiões não cristãs,
elas compartilham algo da religião cristã em termos de ensinamentos ético-morais. De alguma forma, Zola, e Jesus sabia disso, evidentemente, né? Até porque ele não funda religião alguma. A religião de Jesus continua sendo a do amor, a do bem e a da caridade. Então, Jesus, sabendo disso, fala para todos e abraça e acolhe a todos indistintamente. Isso é o mais significativo, né? Porque ele é inclusivo. E dentro dessa característica inclusiva de Jesus, ele abraça todos, ensinando a todos da mesma forma. A construção das religiões as construções continuam sendo movimentações humanas, né? Que vão se ajustando, que vão se adaptando, que vão permeando as próprias expectativas e transformações sociopolíticas em decorrer da humanidade. Ainda assim, Jesus continua, como eu disse há pouco, sendo visto como o grande portador da mensagem do amor, da mensagem da compreensão e compaixão, da mensagem transformadora que só o bem pode patrocinar às pessoas, às sociedades, às civilizações e ao mundo, Zola. Sabe, Edgar, chama atenção o fato de que ele nada escreveu. É. Nada. E um detalhe, ele esteve entre nós e a transmissão dos seus ensinos foram inicialmente de forma oral. Imagina o quanto isso impactou aquela sociedade naquela época para ela transmitir oralmente algo que vá criar futuramente uma estrutura para a humanidade de apoio, de amor e moral. É porque ela se sentiu muito confortada, acolhida e transmitiu oralmente dentro de cada casa. Não havia a obrigatoriedade de alguém transmitir, né? Havia, sim, oralmente. Até porque na Casa do Caminho ela continua atendendo a uma sociedade que enfrentava problemas da materialidade, da carência, fatos que continuam até hoje. O que se tem dos seus ensinos foi escrito por terceiros. Inclusive, alguns não conviveram com ele. Como entender a força da sua mensagem e proposta? Zola, você sabe que a força dessa mensagem de Jesus e de todo o conteúdo pedagógico que ele apresenta, né, a proposta transformadora da autonomia espiritual da criatura, ainda que ele não tenha deixado absolutamente nada escrito, é um dos aspectos mais fascinantes da sua figura, seja ela histórica, seja ela espiritual, né? Tão fascinante que isso se perpetua de uma forma, eu diria até incontrolável, de uma forma que divide a história de uma maneira tão relevante, onde estudiosos do mundo inteiro, em todas as épocas da humanidade, se questionam como uma mensagem nascida num rincão de um vilarejo do Oriente Médio, transmitida depois por 12 companheiros que ele escolhe, à exceção, claro, de Judas Iscariotes, mas eu quero dizer que depois ele foi substituído, né? Depois os evangelistas, depois Paulo de Tarso, ou seja, que força é essa que faz com que isso aconteça, né? Eu diria, Zola, aqui eu quero sintetizar um tripé de forças que reúne esses três aspectos, para mim, absolutamente indissociáveis e eu diria, por isso mesmo, atemporais. Uma delas, o espírito de serviço de Jesus, sempre à disposição de servir, de auxiliar, de socorrer, de orientar, de esclarecer. Jesus sempre esteve pronto para servir, né? Ele vai dizer: sabeis que entre príncipes e vassalos há grandes e pequenos, e entre eles os grandes exercem autoridade sobre os pequenos, mas não será assim entre vós. Aquele que dentre vós quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Aquele que dentre vós quiser ser o primeiro, seja, portanto, o que mais sirva
tal qual o Filho do Homem, que não veio para servir, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Esse é um aspecto fundamental, é um pé desse tripé que naturalmente nós conhecemos em Jesus. O outro, a questão da proximidade, né? Jesus sempre próximo a todos, Ola. A todos, não é aqueles mais queridos ou menos queridos, aqueles mais religiosos ou menos religiosos, aqueles mais moralizados ou menos, a todos, indistintamente. Essa característica é fundamental, porque Jesus próximo afirmava: vinde a mim. Ele estando próximo, né, ele ainda vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O jugo de Jesus, portanto, é a força do amor, onde ele, de braços abertos, clama a presença de todos perto dele. Por quê? Porque ele está perto de todo mundo. A pergunta é: nós estamos tão perto dele quanto ele perto de nós está? Essa é uma questão fundamental. E por último, Zola, indiscutivelmente, Jesus foi o ser mais coerente que já passou pela terra. A coerência de Jesus, portanto, é essa força descomunal da sua presença, da sua figura, onde o seu discurso é tal qual exato a sua prática, e a sua prática, da mesma forma, representa a materialização do seu discurso. O fenômeno do lava-pés, por exemplo, aquele fato extraordinário, vai representar a coerência absoluta de Jesus, né? Se eu, pois, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, é para que vós também lavais os pés uns dos outros, porque assim como eu fiz, vos dando exemplo, vós também deveis fazer. Jesus sempre deu o bom exemplo. Portanto, é ele que reúne o código moral a que devemos naturalmente seguir como exemplo máximo de nossas ações. Ó, Edgar, levando em conta tudo que você colocou, o tripé, né? Tudo isso, aí a pergunta: por que Cristo eternamente? você sabe, Zola, é claro que você sabe, mas amigos e amigas, essa afirmação, ela está contida na carta que Paulo de Tarso escreve aos Hebreus, lá no capítulo 13, no versículo 8. Paulo diz exatamente isso, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus vai dizer: antes mesmo de Abraão existir, eu sou. Ele ainda vai afirmar: estarei convosco durante toda a eternidade até o fim dos tempos. Pedro vai afirmar mais uma vez: para onde vamos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Jesus representa, portanto, a imutabilidade de Deus. Ele representa, portanto, a eternidade de Deus entre os homens. Ele representa as grandes aspirações espirituais, ético-morais, afetivas, sentimentais e psicológicas que a criatura humana pode construir para si. E diante disso, nós vamos sempre encontrar Jesus inatacável, inabalável sob esses aspectos, portanto. Como dissemos há pouco, Zola, as incoerências, as interpretações falsas, as argumentações falaciosas, o exercício muitas vezes de nocautear Jesus é feito pelos incrédulos, é feito pelos céticos, é feito pelos cientistas, é feito pela comunidade academicista. Mas no coração verdadeiramente sensível e espiritualizado, Jesus vai continuar vivo eternamente. Continua ele sendo, portanto, o nosso guia, né? Como grande governador planetário, ele continua tendo nas suas mãos a charrua, o leme, nos direcionando e nos aguardando a união com Deus que acontecerá, inelutavelmente acontecerá. Edgar, o programa Visão Espírita te agradece pelos Obrigado. esclarecimentos, por dividir conosco o seu conhecimento. E temos um pedido especial, porque estamos numa semana que escolhemos para comemorar, que é o Natal. Então, Sim, por é verdade, favor, foi Edgar, escolhida, né?
para que a gente possa caminhar para estas reflexões sobre o Natal, para que você possa nos trazer essa mensagem. Por favor, um presente para os nossos telespectadores, para as nossas Obrigado. telespectadoras sobre o Natal. Amigos e amigas, Zola e todos que nos veem e nos assistem, há um poeminha de Casimiro Cunha que pessoalmente é comovente para mim e que regularmente encontra-se presente nas minhas reflexões essa época do ano, né? E ele se chama Súplica do Natal e eu gostaria de apresentá-lo a vocês todos. Diz Casimiro Cunha mais ou menos assim: na noite santificada em maravilhas de luz, sobem preces, cantam vozes, lembrando-te, meu Jesus. Entre as doces alegrias do meu Natal, meu Senhor, volve ao mundo escuro e triste teus olhos cheios de amor. Repara conosco a terra angustiada e ferida e perdoa, mestre amado, os erros de nossa vida. Onde puseste a alegria da paz, da misericórdia, desabam tormentas rudes de iniquidade e discórdia. No lugar onde plantaste as árvores da união, surgem monstros implacáveis de dor e separação. Ao longo dos teus caminhos, sublimes e abençoados, surgem trevas pavorosas de abismos escancarados. Ao invés dos teus ensinos de caridade e de perdão, predominam sobre os homens a sombra, o crime, a opressão. Perdoa, mestre, aos que vivem, erguendo-te em nova cruz. Dá-nos ainda a bonança da tua divina luz. Desculpa o mundo infeliz, distante das leis do bem. Releva as destruições da humana Jerusalém. Se a inteligência dos homens claudicou e recaiu, a tua paz não mudou e o teu amor não dormiu. Por isso, pastor divino, nos júbilos do teu Natal, saudamos a tua estrela de vida excelsa e imortal. Que o mundo te guarde a lei, pela fé que nos conduz, das sombras de nossa vida ao reino de tua luz. Casimiro Cunha, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Súplica do Natal. Amigos e amigas, um Feliz Natal para cada um de vocês. Obrigado. Amigos e amigas telespectadoras que ao longo deste ano nos acompanharam e nos acompanham numa história e numa trajetória de 10 anos de programa Visão Espírita, levando o Espiritismo para todos. A proposta nossa é mostrar que o que encanta o coração de tantos também nos movem, que são os ensinos de Jesus. E que esta luz significativa, que vai além da estrela que na ponta de uma árvore possamos colocar, que ela segue conosco todos os dias, nos horizontes de nossas vidas, a nos convidar: vinde a mim, que possamos ir a Jesus, e que a paz reine em todos os lares, em todos os ambientes, porque afinal de contas, Jesus é amor para todos. Até o próximo programa Visão Espírita. Até o próximo programa, amigos e amigas. Obrigado, viu, Zola? Obrigado, Edgar. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza, há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro, o que você procura, aqui tem.